Vamos lá, aqui ó. Kant vai dizer isso, que a gente discutiu até agora, e eu faço um comentário. Para esse filósofo alemão, o conceito de uma Bíblia divinamente revelada anulava a racionalidade autônoma do ser humano e vai cercear esse ser humano da sua liberdade. Então, qual é a ideia desse filósofo? Se a tua mente é dominada, como aquilo que ele diz aqui, pelas histórias bíblicas, né? Essa maneira primitiva de se tratar das coisas, se tua mente é guiada por isso, você está cerceado da sua liberdade. A tua mente está dominada pelas amarras religiosas, você tem que se livrar disso. Isso é iluminismo. Você ainda está na idade das trevas, você precisa vir para a era das luzes, da razão. Essa é a ideia de Immanuel Kant. Querem ler Immanuel Kant? Eu empresto um livro. Esse eu empresto, vocês querem? Crítica da Forma? Acho que são 1000 e pouco. Você querendo liberar espaço no armário dele? Tem 4 deles. Vamos lá, gente. Cara, olha, eu estudei em São José dos Campos. Em São José dos Campos, a gente ia pra... Eu estudava uma semana inteira lá. As aulas eram de 9 da manhã às 11 da noite. Todo dia. Só no sábado que terminava 1 hora. De domingo à noite, segunda, terça, quarta, 5, 6, até 11 horas, sábado até 1 hora. Vinha para casa, aí você está falando de 1000 páginas. Quando vinha para casa, a gente vinha com um total de mais ou menos 2.000, 2.500 páginas para ler, fazer trabalho e entregar quando voltava. É isso. Porque você tinha que ler. Por que você tinha que ler? Porque você podia enganar, né? Eu li. Os caras te dão um livro lá. Esse aqui é o livro que você vai trabalhar hoje. Por exemplo, o livro do Franklin com Mayat, que é uma teologia sistemática. Tem 1.200 e poucas páginas. Esse livro aqui você vai levar, você vai trazer uma resenha dele. Então, para você fazer uma resenha, você tem que ler o livro. Ler o livro, aí tem que ler. Vamos lá, eu estou falando ainda das características da teologia liberal. Primeiro é isso aqui, ó, o criticismo histórico. Primeira ênfase na razão, segundo um criticismo histórico. O que é isso? O cristianismo histórico, ou melhor, o criticismo histórico é uma vertente filosófica que tende a rejeitar todo o conhecimento que não seja comprovado pela razão. Ok? Então eles duvidam das histórias narradas. Eles duvidam disso. Quando a gente dá um método histórico crítico, aí vocês vão ver os elementos que esses caras usam para chegar à interpretação do texto. Aí a gente vai estudar sobre crítica da forma, crítica da redação e crítica da forma, crítica da fonte, crítica da redação. De onde vem isso? Por que esses elementos ao usar a interpretação bíblica? Não sei se vai dar tempo hoje, tá? Esse é o criticismo histórico. O contexto histórico e cultural dos textos bíblicos devem ser vistos sob o ponto de vista da análise crítica. Essas fontes a gente vai ver daqui a pouco. Análise crítica. A ideia não é o que Paulo escreveu, como isso chegou a Paulo e qual é a influência de Paulo naquilo que ele escreveu. Eu posso entender como palavra de Deus aquilo que era a ideia de Paulo? Esses são os pensamentos. Porque os caras estão usando, e eles falham, porque eles dizem que tem neutralidade científica. Não tem. Eles vão com pressuposto científico. Não existe neutralidade na interpretação da Escritura. Você vai com um pressuposto. Dependendo do pressuposto. A gente vai com um pressuposto ortodoxo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante. Então eu não vou para a Bíblia para duvidar dela. Eu vou para a Bíblia para compreender, mesmo aquilo que transcende a minha razão. Transcende a razão, mas não é estranho a ela. Por quê? Porque a gente tem iluminação do Espírito. Mas isso é um crente ortodoxo que pensa assim, tá? Outra coisa, rejeição do sobrenatural. Uma coisa puxa a outra, né? O pensamento liberal é fincado nas questões físicas e racionais, negando completamente a dimensão metafísica ou sobrenatural. O que é sobrenatural? O que está acima do natural. O que é metafísica? Essa palavra é muito usada na filosofia. Está estudando, vai ver o professor falando de metafísica, de dialética, são palavras mais acadêmicas, mas o que é uma meta?
Por exemplo, é muito comum, né? Vai começar um ano, você vai estabelecer o quê? Uma meta. Uma meta é algo que está para além de ti, a coisa que está lá. O que é a metafísica? É algo físico que está para além de nós. Então, eles negam isso. Um cristão, ele vai trabalhar com metafísica. Ele vai trabalhar com ideias que estão para além da física, para além daquilo que a gente vê. São metas. Ele vai falar de um Deus eterno, criador de todas as coisas, que se encarna na pessoa de um judeu para salvar uma humanidade que ele criou. E ele salva essa humanidade por meio do sofrimento. Como eu posso crer num Deus que para salvar tem que levar alguém para sofrer? São ideias. Ideias. Então quem nega essas coisas não pode crer em Deus. Eu não creio no Deus da Bíblia, gente. Isso que vocês não entenderam ainda. Eles não creem, isso eu quero que vocês entendam. Eles não creem nesse Deus que a Igreja Católica falou o tempo todo. Essa é a ideia de Deus, que tem que me libertar disso. O deísmo que está aqui, ele não nega que Deus existe. Ele não nega. Ele não nega. Ele só nega que Deus está presente. Ele só nega que eu posso conhecer. O deísmo, ele também tem uma pitada de agnosticismo. O que é agnosticismo? Vamos lá, gente. A gente tem que aprender. Está em sala de aula, tá? O prefixo a é um prefixo de negação. Negação, por exemplo, ateu. Teos, Deus. A, não. Ateu, não há Deus. Anônimo, sem nome. Atípico. Não tem um tipo, diferente. Esse dia foi atípico. Atemporal, fora do tempo, sem tempo. Agnóstico, sem conhecimento. Gnose quer dizer conhecimento. Gnose. Da onde vem gnosticismo, que era a ideia de um conhecimento secreto que salva. É o gnosticismo que eu falei para vocês ainda agora. Agnóstico não é aquele que nega Deus, é aquele que nega a possibilidade de conhecê-lo. Ele existe, mas não pode ser conhecido, porque ele não está aqui. Ele não é imanente. Imanente é o antônimo de transcendente. Transcendente é o que está para além de nós. Imanente é o que está conosco. Então, ele não é imanente. Agora, o que um cristão ortodoxo vai dizer sobre Deus? Ele é transcendente e imanente. Ele é Deus de lá e Deus de cá. Agora, quando você tem uma visão pós-moderna de Deus, aí você vai cantar, como tenho certeza que você já cantou. É Deus de perto e não de longe. Isso é pós-moderno. É o Deus meu, Deus de pertinho aqui, ó, mas não de longe. Ele é imanente, mas não é transcendente. Ele é pessoal, mas não é eterno. Tá errado. Tá errado, tá errado, só que cantam. Canta, é cristã, é pós-moderna, cara. É para nós, é Deus de perto, é o Deus meu. É o Deus meu. Quando o Senhor Jesus ensinou a orar, o que ele falou? O que o Senhor Jesus, como é que ele ensinou a orar? Pai, o que é Pai? Pessoal, presente, imanente. O Pai é meu, o Pai é nosso. Então não é um Deus para mim. Pai nosso, Pai imanente, nosso, de um povo que está no céu, transcendente. Se o louvor está errado, então, Qual? é errado. Qual que está errado? Qual louvor? Qual? Se você quer fazer o Deus um coleguinha teu de escola, pode continuar cantando. Vamos lá. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Peraí, gente, tem muita gente. A Ângela levantou a bola na pergunta. Então, para ele, é um Deus diferente. Mas o senhor mesmo já levantou várias vezes aqui. Nós, dentro da igreja,
podemos criar essa imagem Já se cria. de um Deus que não é o Deus que se revelou. Cria. Quando você não tem um viés teológico, que por meio dele você sabe quem é Deus, e você quer continuar crendo em Deus, então esse Deus não vem da tua interpretação da Escritura. Esse Deus vem dos teus desejos. Se ele vem dos teus desejos, é o Deus que você imagina. Se é o Deus que você imagina, esse Deus é uma imagem. E se você adora uma imagem, você é um idólatra. Não é isso, não é o Deus. Não é o Deus verdadeiro. O cara É pensa isso. que a imagem é só isso aqui. É coisa. Que é um Deus, por exemplo, isso é muito comum na pós-modernidade. Como é que você vai crer um Deus que não aceita a pessoa do jeito que ela é? Então, eu não consigo imaginar um Deus assim. As pessoas falam isso. Porque ela está imaginando um Deus que cabe naquilo que está sendo imposto. Então, ela vai ajustar a Escritura para se alinhar. Lembra das perguntas iniciais da aula de hoje? Eu posso ajustar a interpretação para poder dialogar com uma cultura que diz contra ela? Não, não posso. Praticamente tudo em Deus é o pensamento dela, né? A ideia, gente, é o que a Escritura é para nós. São dois pontos importantes. O que a Escritura é para nós e como nos relacionamos com ela. Entende Lucas 14, Esse é o ponto. Eu já ouvi falarem que o Deus do Antigo Testamento não é Deus, é o diabo. Isso vem do gnosticismo. Ele era muito mal, né? Isso vem do gnosticismo. Quando você pega, por exemplo, uns teólogos, como eu vi o Caio Fábio falando, né? Ele era uma entrevista lá, não sei o quê, que ele... Daqui a pouco ele pega a Bíblia e fala assim, isso aqui, aí se refere ao Novo Testamento, isso aqui não é Bíblia, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, isso aqui inventaram, eles inventaram isso aqui. Então, existe o Caio Fábio da década de 80 e 90, existe o Caio Fábio hoje. Totalmente diferente. Não conheço, esse eu não conheço. O outro eu abri os ouvidos para ouvir. Para mim, talvez um dos maiores pregadores, embora nunca teve profundidade teológica. Ele nunca teve, ele teve uma retórica e tem, né? Ele tem uma retórica muito boa, mas profundidade teológica não. Ele mesmo já ouvi ele falar assim, basta você ler 2 livros bons para você dominar o pensamento das pessoas. Eu vi ele falando isso. Então vamos lá. Rejeição do sobrenatural, vamos pular aqui. Individualismo, outra característica, né, da teologia liberal. Ele parte do pressuposto, aqui ó, o cânon não está na Escritura, e sim na razão autônoma. Eles fazem separação entre o cânon formal e o cânon literário. Ele faz separação, assim como fazem separação entre Escritura e Palavra de Deus. Uma coisa não é a outra. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, ele tem esse individualismo, parte do pressuposto que o cânon não está na Escritura, e sim na razão autônoma. O liberalismo teológico deu plena ênfase à liberdade individual para interpretar a fé. E aqui a gente tem uma consequência de uma coisa boa, porque a igreja, a reforma protestante, tirou da igreja católica a prerrogativa da interpretação e levantou a bandeira que a Bíblia é de interpretação livre. O que eles queriam dizer era livre exame da Escritura, mas isso virou livre interpretação da Escritura. Então vamos fazer uma crítica aqui à reforma protestante, não por aquilo que eles fizeram, mas pelos desdobramentos. Quando a gente vê hoje igreja da cruz azul, igreja do fogo não sei o quê, igreja da patada atômica, tudo isso, existe isso por causa da reforma protestante. Se não fosse a reforma protestante, não existiria isso. São desdobramentos disso, assim como eles se desgarraram. Por isso hoje é mais difícil do que naquela época. O que Lutero quis fazer? Eu vou trazer a igreja de volta para a Escritura. Por quê? Só existia uma igreja. E agora? Vou trazer a igreja de volta para a Escritura. Qual? Qual o segmento dela? A gente tem
A igreja conservadora, a gente tem a igreja pentecostal, a igreja tem a igreja neopentecostal, o pentecostalismo tem o seu desdobramento, tem pentecostalismo clássico, pentecostalismo da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, da quarta onda, tem o pós-pentecostalismo, ou neopentecostalismo, tem o pentecostalismo místico, o pentecostalismo empresarial, o pentecostalismo de alta ajuda, tem tudo isso hoje. O senhor está numa igreja, é essa salada toda que você está encontrando na igreja. Então, eu não sei se foi para o Enovarte que eu falei isso, mas foi para um pastor. Como é que eu faço? Faz com o povo que Deus te deu. Deus não confiou esse povo para você? Faça isso. O restante é dele. Deixa com ele, mas esse povo é responsabilidade tua, instruir. Porque eu fico assim, cara, eu penso assim, hoje, por exemplo, chega à noite, eu estou pensando, caramba, vem gente lá de não sei de onde, lá não sei de onde, vem tudo para lá, vai todo mundo se deslocar lá para a Rua Guaíba 232. Minha responsabilidade. Vão sair das suas casas, alguns vão vir pegar BRT, alguns vão vir de carro, às vezes o carro está ruim, o cara vem de BRT, alguns pegam ônibus, alguns vêm andando, vão para cá, vêm trazendo seus filhos, suas famílias. Gente, a responsabilidade é minha. As pessoas estão vindo com a intenção seguinte: eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. De quem é a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus? Onde ela está? Ela está na Escritura. Ela é a Escritura. Qual a responsabilidade minha? Interpretar bem essa Escritura e aplicar bem essa verdade para o povo que está me ouvindo. Se eu não fizer isso, eles vão acreditar numa coisa que é a palavra do Afrânio, mas não é a palavra de Deus. É a palavra do Afrânio. Então, cuidado, gente, porque a gente tem alguma expressão, por exemplo, alguém fez aniversário, você vai orar pela essa pessoa e fala assim: eu desejo, Senhor, dê porção dobrada do seu espírito para ela. Onde você viu isso na Bíblia? Você viu lá no Antigo Testamento, Elias com Eliseu. Você vê alguma coisa disso no Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala? Que Deus não dá um espírito sob medida. Por que agora é porção dobrada? Eu tenho porção dobrada e você tem uma porção o quê? Metade? O Espírito não foi derramado sobre a igreja, eu não faço parte da igreja. Então são coisas, a gente vai verbalizando o que a gente sempre ouviu sem nunca ter questionado. Se eu perguntar para você assim, você jejua? Você fala assim, sim, jejuo. Por que você jejua? Aí você vai ver várias respostas. Por que eu jejuo? Ou então eu não jejuo. Por que você não jejua? Ainda não, porque eu não quero ter gastrite. São constantes. Não, gente. Eu falando sério, gente. Vamos lá, a gente está falando como interpretação. A gente está falando de interpretação bíblica. Vamos lá. Não, eu jejuo porque perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não jejuam, dos fariseus jejuam. Eu falei, cara, a própria coisa que você está falando para mim, você está dizendo para mim que os discípulos de Jesus não jejuavam. Não jejuavam. Por quê? Porque o noivo estava com eles. Então eu jejuo ou não? Depende, se você está achando que o noivo está distante, jejua. Você deve jejuar para buscar comunhão com ele. Agora, eu estou jejuando porque eu preciso fortalecer minha carne. Você sai dessa, cara. Tua carne não vai se fortalecer nunca. Ela não se converte. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus não veio dar um formato novo para você, ele veio te dar uma nova natureza, cara. Não é uma reforma externa, não é uma versão melhor de um modelo antigo. É uma nova pessoa. Ou senão jejum para querer alguma bênção, alguma coisa que está querendo. Se você falar isso na igreja, eu tiro você do... Não. Eu não estou falando. Eu estou falando que é o que a gente ouve, que a gente vê falar, né? É o que a gente vê falar. Não, porque a última vez foi a minha irmã. Isso. Por exemplo, essas coisas que o Marcelo está falando aqui que a gente ri. Eu estou jejuando porque eu estou querendo tal coisa de Deus. Essas práticas pequenas, ingênuas, infantis, isso é tudo que essa pós-modernidade quer para desclassificar a igreja como algo respeitável. Esse Deus dos cristãos é aquele que se dobra diante do jejum dele. Ou seja, você passa fome que Deus te obedece. Gente, para pensar. Jejum para emagrecer pode, né? Para pensar. Faz um jejum intermitente. Mas tem outras formas mais saudáveis de perder peso. Pode ser um texto isolado.
Sacar de demônio só sai com Jesus de oração. Não, isso não pode. Você pode tirar isso. Primeiro que esse texto só existe ali, está entre colchetes. Aquilo se chama de variante bíblica. O que é uma variante bíblica? É um texto que é colocado ali depois do manuscrito antigo. Como é que você tem que interpretar ou criar uma doutrina? Nunca num versículo. Nunca. Você pega esse versículo. O que acontece? Você se converteu, alguém já pegou. Então, presta atenção, André. Você, quando se converteu, alguém já pegou esse versículo, já deu uma interpretação. Então, quando você se converteu, você já lidou com aquela interpretação que está ali. Então, você vai começar a jejuar porque o cara está usando esse texto. Você vai usar esse texto, vai passar para outro, vai passar para outro. A gente chama isso de teologia popular. Ela não é bíblica. Porque em lugar nenhum Jesus manda expulsar demônio jejuando. Em lugar nenhum, só nesse texto. Ele fala em meu nome, vocês vão expulsar demônio, não é no jejum, é no meu nome. Que não tem nada a ver também com o vocábulo supersticioso da palavra Jesus. Alguém que ora já, pô, Deus não me ouviu porque eu não falei em nome de Jesus no final da oração. Tem gente que pensa assim, não é a questão de um vocábulo supersticioso, o nome quer dizer autoridade. Em meu nome, na autoridade dele, debaixo da ordem dele. Por que você está fazendo isso? Eu vim aqui em nome do presidente da República. Estou debaixo da autoridade dele. Então é isso, o nome é debaixo da autoridade, não um vocábulo supersticioso, como se fosse igual alguém lá, mas eu já passei por cada coisa na minha vida. O cara chega para mim, não sei se foi para mim, não sei se foi o pastor Renato, não me lembro. Que era época de carnaval, tinha muito turista, né? E a gente fazia evangelismo. Marcelo pegou assim, fazia evangelismo maluco, né? No carnaval, na praia, essa coisa toda. Aí alguém me pergunta assim, e se eu for orar por alguém e ele está endemoniado, mas ele é americano? Como é que eu vou falar, sai em nome de Jesus em inglês? Pergunta sincera. Como é que eu vou falar em nome de Jesus em inglês? Em inglês. Como é que vai ser? Porque quebra essa coisa e mostra realmente. Mas é uma coisa que está muito presente ainda na cabeça das pessoas. Isso. Muito presente. Às vezes eu falo de propósito, às vezes de seminário, estou orando, quando eu acabo, eu falo amém. Não falo em nome de Jesus, amém. Falo amém. Aí a pessoa fica assim. Ele não falou em nome de Jesus no final. Isso é reza evangélica. A gente tem que ter cuidado quando a gente está orando. Fulano, tá lá, o Cláudio está conversando aqui com o Marcelo sobre o jogo do Vasco da Gama, né? Está lá, conversando, cada um dando opinião, estão comendo uma pizza lá, conversando. Aí estão falando normalmente, acho que o time do Vasco é um time fraco, o time que merece segunda divisão, mas o Vasco fez uma campanha boa, estou falando normal, tom de voz normal, daqui a pouco quando vão despedir, aí o Cláudio fala para o Marcelo assim, ora aí para você ir embora, vou voltar a orar. Aí ele entra em outro mundo. Senhor meu Deus, entrando na tua presença, Senhor, cadê o cara que estava conversando, que estava falando? Ele se transformou em outra coisa. Em outra coisa. O Senhor Jesus da conversa virou o Senhor. O Jesus virou o Jesus. E para a tua oração dar certo no final, você vai falar assim, em nome de Jesus. Você bota força. Gente, é melhor pendurar a ferradura atrás da porta. É a mesma coisa, cara. Anda com um pé de coelho, bota um trevo de 4 folhas dentro do teu livro. Mas sobre a questão da oração, pastor, eu vejo assim, tem gente que faz uma salada muito grande. Ó Deus, eu te peço, porque Jesus, faça não sei o que lá. Mas porque é reza. Mas a gente não ora ao Pai. Isso é reza, cara. Não, estou falando da oração mesmo. Uma prática boa é você ver como Jesus orava. Não, mas ele orava ao Pai. Então orava ao Pai, mas a forma como ele falava. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando o seguinte, ó, às vezes a pessoa está orando. Não é estilo. Eu estou orando, vou fazer uma oração qualquer, vou, Senhor, abençoe. Pai, abençoa o pastor Franco, que fez essa operação. Jesus, por favor, cura. Desnecessário. Assim, eu estou falando com o Pai. Essa mistura das pessoas é desnecessária. Porque o ponto
principal da oração cristã, eu sou um cristão, eu sou da igreja, eu estou debaixo da autoridade dele. Jesus é meu mediador junto com o Pai. Então toda a minha oração é mediada por ele. Quer eu fale, quer eu não fale, é mediada por ele. Então eu não preciso misturar as pessoas. Ó Pai, ó Jesus, ó Espírito Santo, não preciso fazer isso, porque os três são um. Então, isso é mais a reprodução de orações que a gente ouve. Orações também têm vício de linguagem. Sim. Eu um dia desse conversei com o irmão, falei assim, você está com vício de linguagem quando você ora. Numa frase você fala Senhor 4 vezes. É mesmo? Eu já vi, só estou falando que eu vi várias vezes. Porque Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, ó Senhor, e numa frase ele falou 4 vezes Senhor. Então é uma coisa talvez que a gente tenha já uma espécie de reza evangélica internalizada em nós. Dificilmente você vai orar e falar assim, ó Pai, nós estamos aqui nessa sala, nós precisamos tanto da Tua graça, porque nós somos pequenos, Senhor. Nós vamos lidar com o Teu texto aqui, e esse texto transcende a nossa mente, ele é muito, muito acima da nossa compreensão. E nós estamos precisando da Tua graça, do fluir do Teu Espírito aqui, porque meus irmãos estão saindo de casa, eles vêm com dificuldades, talvez alguns deles venham com alguns problemas que estão trazendo. Ó Pai, Tu que conheces todas as coisas, Tu que és infinito, Tu que a onisciência faz parte da Tua natureza, Senhor. Então permita-nos, pelo menos, a despeito de todas as lutas que nós estamos vivendo, permita que esse tempo junto aqui seja um tempo de edificação. É uma oração. Sim, e ao Pai. Ao Pai. O tempo todo. Ao Pai. Falou Pai 2 vezes. Não, eu fiquei repetindo, fiquei falando. Eu digo é porque a gente às vezes passa na frente. Eu tô falando. Às vezes a gente passa na frente da uma igreja, o pastor falou, tu ouve a pessoa orando lá, ô Pai, ô Senhor, ô Pai, toda hora. Parece que não completa. Não, porque muita dessa oração, gente, é eco daquilo que a gente já ouviu. É eco. Ó Deus, Senhor, entrando na Tua presença, ó Pai, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é eco. É eco. Quanto mais você se aproxima da comunhão com o Espírito Santo, mais tua oração é autêntica, espontânea. Vamos prosseguir, gente. Vamos lá. Individualismo, estou no individualismo, estou falando das características do liberalismo teológico. Depois que a gente vai falar de método histórico-crítico de interpretação, que é o método usado pelo liberalismo teológico. Esse individualismo parte do pressuposto que o cânon não está na Escritura, está na razão autônoma, como eu já falei para vocês. Esse liberalismo, então, deu plena ênfase à liberdade individual. Outro ponto. Aí você vai ver que esse ponto aqui já clareia muito do que a gente está vivendo aqui. O liberalismo teológico, ele foca na ética e na moralidade. Daí você vai ver por que hoje... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá que tem um jovem na tua igreja, ou alguém que foi para a universidade, e lá ele se envolveu com ideias esquerdistas, ideias marxistas, que são as ideias boas do marxismo, tipo justiça, atender o oprimido, essa coisa toda. Ele vem da academia com essas ideias, e ele é um cristão. E ele agora vai começar a compreender o cristianismo à luz da ideologia acadêmica que influenciou ele. Então não é que ele está querendo uma justiça social porque ele compreende a cosmovisão cristã. Ele quer uma justiça social porque ele está aprendendo isso na igreja e ele vê que na Bíblia tem coisas que defendem isso. Então ele vai sempre se familiarizar com textos que se aproximam da ideia ideológica dele. Sempre se aproximar com isso. É isso que ocorre muito na igreja. Eu vejo isso direto acontecer. E essas mesmas pessoas que de fato, com verdade, se importam com aqueles que estão mais marginalizados, eles não dão a mesma importância para outras coisas que também fazem parte do cristianismo. Porque, na verdade, não é uma cosmovisão cristã, é uma cosmovisão ideológica ratificada com tintas da Escritura sobre ela. Mas a ideia não é uma ideia que vem da revelação, é uma ideia que vem da academia. E os liberais faziam isso. A ideia deles era justiça. Queremos um mundo de justiça. Por isso a Revolução Francesa.
Seria um mundo de fraternidade, justiça, de igualdade, que não era uma realidade no período medieval e não era realidade no período do feudalismo. Os senhores feudais eram os donos das terras. O feudalismo depois vai migrar mais adiante para o capitalismo. Entre um e o outro tem a burguesia, que é quando a economia sai da questão agrícola para a questão comercial. Os burgos eram feiras, onde as pessoas barganhavam, trocavam coisas. Então muda essa economia. A igreja tem uma participação de interpretação dessa realidade muito grande, porque quando muda o tipo de economia, o que era centrado lá no senhor feudal, agora pode ser disponibilizado para outras pessoas que agora vão visar o lucro, e a igreja então vai ter que ensinar como é que o cristão lida com lucro. Por isso que a teologia reformada, ela é uma teologia meio holística, ela trata de todos esses segmentos da vida, de como lida. Por exemplo, Calvino ensinava sobre empréstimo. Se o teu irmão te pediu dinheiro emprestado, você cobra juros dele? A ideia do cotidiano. Por que essa ideia? Essa ideia não tinha no feudalismo. Essa ideia já é agora, uma transição para o capitalismo. E o que ele dizia? Não, um cristão não pode cobrar juros. No entanto, se o teu dinheiro está investido para um determinado fim e teu irmão te pede emprestado, não seria errado se você falasse, olha, ele vai render alguma coisa, se você puder me dar o que eu vou perder lá, você me dê. Contudo, isso não é uma imposição, mas é uma possibilidade legal. Então você vê a teologia influenciando a maneira de viver no cotidiano de uma sociedade que se transformou. Volta para cá. Foco na ética e moralidade. Nesse ponto, podemos dizer que o liberalismo teológico abriu o caminho para as diversas teologias sociais. É isso aqui. Que pensavam sobre o ser humano racionalmente autônomo como um ser livre para construir um mundo melhor. Eles acreditavam mesmo nisso. Eles acreditavam que o mundo não melhorou por causa da Era das Trevas. Eles acreditaram que o mundo evoluiu, só que agora tem a ciência está descobrindo. O homem agora pode construir um mundo melhor, de fraternidade, de amor, e eles eram sinceros nisso. O que eles esqueceram foi um ponto fundamental da teologia cristã. O mal do mundo não é a desigualdade social, o mal do mundo é o pecado. É o pecado que produz a desigualdade social. Aí ele não vai na raiz do problema. Por isso que nunca muda. Porque ele vai botar uma tinta social aqui, aí esse camarada que lutou tanto pela sociedade está envolvido agora com corrupção. Pode se tornar a pessoa até um pouco melhor humanamente, mas o pecado não se... Não, nem isso. Você tem uma roupagem moral e ética. Mas como o problema está no ser humano, no pecado, e não nas estruturas sociais, as estruturas sociais, elas derivam de um homem pecador. Então ele pode criar estruturas sociais injustas. Ou ele pode criar estruturas sociais boas, como era a bandeira do liberalismo teológico, mas essas estruturas sociais que começam boas, depois vão se deteriorar, porque o mal não foi tirado. Ele continua lá. Você pega a ideia... Gente, isso aqui, eu não vou viver para isso, mas vamos pegar um regime socialista que tem coisas interessantes, né? Muito interessantes. Vamos supor que ele começa lá e vamos lá ver, por exemplo, caramba, na minha época ninguém chegava à universidade, agora todo mundo chega na universidade, está todo mundo lá. Agora veja os seres humanos que estão sendo criados na universidade. Olha como eles pensam, olha como que a família está sendo despedaçada, olha como os filhos estão sendo tirados, porque não adianta botar um sistema ético se o pecado ainda herda, o pecado ainda é o problema. Aí esses que criam olha a coisa aqui, como a coisa é paradoxal. Esses que criam essas estruturas boas, que visam dar àquele que não tinha aquilo que ele pode ter, esses mesmos são os que tiram desses, eles se enriquecem em cima deles. Aí entra, por que tem um governo, não estou falando do governo brasileiro não, estou falando em geral, tá? Por que é um governo que tem uma ideia legal do social, mas tem uma corrupção endêmica? A corrupção está lá dentro, não sai. Endêmico quer dizer o que você convive, ele está dentro. Está dentro. Por exemplo, o Covid-19, né? Não é mais só uma pandemia. Agora é um vírus endêmico, nós convivemos com ele, como convivemos com o vírus da gripe. E a corrupção no Brasil é endêmica, você convive com aquilo, está em todos os lugares. A Lava Jato só mostrou aquilo que está em cada esquina do brasileiro.
Lava Jato viu a corrupção lá no teto. Mas nós também somos capazes de dar R$10 para alguém guardar o nosso lugar lá na fila para entrar no lugar daquele que dormiu lá. Corrupção. Também é corrupção. Então o mal está dentro. Começa dentro de casa. E começa dentro de nós. E dentro de nós. É que o problema da teologia liberal é essa. É que é um mundo melhor sem ir na raiz do problema, que é o pecado. Mas isso não adianta você faz uma clínica de reabilitação para reabilitar as pessoas vão sair dali, elas podem ou não cometem aquele vício ou cometer outro erro, porque está dentro. E só quem tem resposta para isso é um cristianismo ortodoxo. E se o cristianismo perde as suas raízes, aí você vai ver também, dentro da igreja, corrupção, dentro da igreja, pastores envolvidos com alianças políticas para beneficiar a sua igreja. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Pastores que sonegam. Enfim, quando vê críticas sobre a igreja, não pensa você que é o demônio, não. Tem críticas que são legítimas. Esses caras criticaram a igreja com muita legitimidade. E a igreja está sendo criticada hoje também com muita legitimidade. Por isso que a quarta pergunta do início é: pode tudo que está acontecendo nos levar a um confronto e admitir que existem erros que precisam ser corrigidos? Pode. Nós precisamos voltar para a Escritura. Então esse ponto aqui da ética e da moralidade, ele está muito presente hoje. Continua aqui. Se não entender o problema que é o pecado, não há transformação, porque... E aí que está o problema. Para o liberal não existe pecado. Para o liberal não existe pecado, como não existe morte substitutiva. Essa ideia de morte vicária, Jesus morreu para salvar a gente pelo sangue dele, isso não existe. Na mente de um teólogo liberal, isso não existe. Detalhe, qualquer cristão que for... Olha, presta atenção que eu vou falar para vocês agora. Qualquer cristão que for estudar teologia numa instituição autorizada pelo MEC, vai aprender teologia liberal. Sem exceção. Vai aprender teologia liberal, vai lidar com o método histórico crítico, vai trazer para dentro da sua igreja. E aí eu vou pegar aqui a frase do Nicodemo, do Augusto Nicodemo. O liberalismo é como um parasita, que ele entra, suga todas as energias de uma igreja, depois sai e deixa tudo morto. E o liberalismo é assim, ele suga tudo, depois sai, deixa tudo morto. Só os cadáveres lá dentro. O nome de que tem vivo, mas está morto. É assim que ele faz. Então, a partir desse pressuposto, surge a ideia do reino de Deus. Você vê que não tem mais essa ideia de um reino cataclísmico, né? De um retorno do Senhor que estabelece o reino de Deus, que começou lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus, agora está sendo consumado, então Jesus virá. Isso não existe. Não existe. Essa ideia de um reino de Deus como um fenômeno cataclísmico, sobrenatural, metafísico, isso não existe. O reino de Deus é o estabelecimento do reino de Deus, é vista por um homem melhor, através de um homem melhor, que lida com amor, com convivência harmoniosa, com respeito ao próximo e desligado da religião. Aí vem o reino de Deus. Segundo o liberalismo, isso está presente hoje. Outra coisa que é de lá e está presente hoje, abertura ao diálogo. Então, no liberalismo, acabou a ideia de exclusivismo religioso. Ou seja, eu tenho a verdade. É muito ofensivo você falar assim, o cristianismo é a verdade e o resto não é. É muito ofensivo. Era naquela época e é hoje. É ofensivo. Tem um livrinho da década de 80, chamado Cristianismo, a Melhor Resposta. Eu tenho esse livro. Só que ele compara... Aí tem uma coisa interessante, que as coisas mudaram, né? Ele compara o cristianismo com os outros segmentos religiosos. E a batalha hoje não é contra segmentos religiosos, é contra ideologias. Não é a questão agora, o cristianismo ele é superior ao catolicismo, é superior ao espiritismo. A ideia não é essa mais, não é mais. Esses são segmentos religiosos. A ideia é como o cristianismo é superior às diversas ideologias dominantes hoje. Por que a cosmovisão cristã é superior a todas as outras? O próximo curso nosso aqui é Cosmovisão Cristã. Então você vai entender, quando você lê Gênesis lá, Deus criou o homem, deu a ele suas leis, a gente tem uma cosmovisão ali. O homem então vai interagir com a realidade criada, com a visão de mundo que vem do seu Criador. Isso é cosmovisão. Quando a serpente faz uma proposta, se você comer, você vai ser como ele. Quando
os primeiros pais dão ouvido a essa voz, aí aqui abre não só uma nova cosmovisão, diferente da do Criador, vem do ser humano, por isso vocês serão como ele. Isso não só abre uma cosmovisão, como abre o caminho para as diversas outras cosmovisões que estão até hoje. Tudo vem do Éden. Então só tem uma cosmovisão verdadeira. Por isso que a cosmovisão cristã começa com a criação. Só um instantinho, Andréia. A cosmovisão cristã começa com a criação. Se a gente ignorar o livro de Gênesis, a gente põe toda a fé cristã a perder. Se a gente ignora aquilo. Quando Paulo, por exemplo, lá em Atenas, ele fala assim, eu vim falar do Deus que vocês não conhecem. Vou falar, como é que ele começa? O Deus que criou o céu, a terra e tudo que neles há. Ele começa com a criação e ele termina como? Na consumação. Ele estabeleceu o mundo que há de julgar a todos. Começa na criação, vai na consumação. No meio tem queda e redenção. Então ali tem uma estrutura de cosmovisão cristã no discurso de Paulo em Atenas. Então agora, você vai, eu sei que está em igreja há muito tempo. Você vê a igreja pregando sobre Gênesis, criação? Não vê, você não vê isso. Arrependimento. Você não vê, não vê. Não tem essa paciência, porque o povo está ávido por consumir algo. O povo está ávido por um consumismo religioso. Necessidade humana. E você tem que satisfazer isso no púlpito para a pessoa voltar. Porque se a pessoa não volta, cai tua receita, como é que vai sustentar tudo? É uma coisa complicada, gente. Que é um fim Não é coisa simples não é coisa simples não. Vamos lá que a pessoa tem 500 membros na igreja dele e toda a estrutura está montada em cima dessa receita que vem desses 500 membros. Só que esses 500 membros estão acostumados com um tipo de evangelho, com um tipo de culto, com um tipo de cultura evangélica que está ali, ele se sente bem, está com a família dele ali, ele se dispõe a investir naquilo. Só que você descobre que aquilo ali está errado e muitas coisas você vai voltar porque é verdadeira e você vai ter que ter coragem de ver que esses 500 podem se diminuir para 200 e a tua receita vai cair, como é que você vai sustentar tudo? Então, gente, ó... O fracasso e o sucesso. Pô, não tem sucesso, então Deus não está no negócio. Pois é. Aí volta E a gente tem que entender uma coisa, só que está abrindo hoje, a gente está num espaço de aprendizado. Existe uma diferença de fracasso para derrota. Eu não conheço ninguém que não tenha fracassado em alguma coisa da sua vida. Ninguém. O único que eu não conheci foi Jesus. Paulo fracassou lá no relacionamento dele com Barnabé e com tantos outros. Alguns fracassaram no casamento, fracassaram no seu empreendimento, fracassaram na formação de filhos, fracassaram na maneira de conduzir a igreja, fracassaram. Mas fracasso não é derrota. A derrota vem na desistência. Ser derrotado quando você desiste. Quando você é fracassado, você descobre o certo, aí você prossegue. Quando você descobre, quer ver um exemplo bíblico disso? Fracasso de Davi. Eu vou devolver a arca para Jerusalém. A ideia é boa. Vambora, bota a arca no carro dos bois aí, vambora. No meio do caminho, um boi tropeça, um guerreiro dele bota a mão, morre fulminado, acabou, fracasso. Houve fracasso, mas não houve derrota. Porque Davi não desistiu, ele descobre, não, a arca não pode ser levada nos carros de boi, tem que ser nos ombros dos sacerdotes, então ele prossegue. Então, qual é essa ilustração que eu estou dando para pessoas como eu, que sou pastor? Eu estou caminhando, caramba, descobri que está errado isso. Fracassei. Se eu desisto do ministério, aí eu sou derrotado. Agora, se eu descubro que é verdade, gente, vamos reunir tudo aqui. Está errado, mas a gente descobriu o caminho. Aí você é fracassado, mas você não é derrotado. É isso. Ensinamento para a vida, isso, hein, gente. André, Vamos lá. Nem a minha vai fazer uma pergunta depois do senhor, no final da aula, de algumas coisas que eu pergunto. Tá. Não quer perguntar agora mesmo, porque responda depois? O reconhecer o erro já é uma vitória. Rapaz, e pastores têm muita dificuldade disso, porque eles são orgulhosos. É duro. O pastor tem dificuldade. Dói. A minha classe, eu reconheço, tem dificuldade de falar, eu errei. Mas é uma realidade. Tem que estar com o coração em Deus. Eu me lembro uma vez, Enovardi, que a gente não estava nem aqui, a gente estava no outro lugar, eu estava na minha sala,
E os músicos estavam ensaiando lá, a coisa estava enrolada lá, e eu fui lá e dei a bronca geral, fui específico com uma pessoa, só que na frente dos outros. E entrei para minha sala. Depois que eu voltei, eu falei, cadê fulano? Fulano foi embora. Aí eu liguei, ele foi embora por aquilo que eu falei, eu errei. Na época eu tinha um Monza. Sabe onde ele morava? Em cima do Morro do Timbal. Eu peguei o Monza à noite, subi o Morro do Timbal, bati na porta dele. Quando ele abriu, você me perdoa, senão eu não durmo hoje. Eu errei contigo. Foi o Gilson, falecido Gilson. Lembra do Gilson? Foi ele, falecido Gilson. Morreu no acidente de automóvel lá em Nova Friburgo. São coisas do Ministério Pastoral. Não é demérito nenhum. Eu falei, gente, olha, eu fiz vocês acreditarem nisso, mas eu estava enganado. Não é isso não. A Escritura ensina isso. E se você quer que Deus está contigo, Ele vai trabalhar na cabeça da pessoa para entender que você errou, mas a tua intenção era o melhor para a igreja. Então é isso, cara. É ensinamentos, cara. É ensinamentos. Tolo é o pastor que acha que não aprende com a ovelha. Aprende e aprende muito. Eu vejo, por exemplo, alguns membros da igreja passando por umas dificuldades enormes, e aquela fé está presente na igreja. Eu falei, estou aprendendo com esse cara. Eu não sei se eu reagiria assim a tudo que ele está passando. Então, aprende, a gente aprende, cara. Vamos lá, gente. Já falei da abertura do diálogo aqui, né? Ou seja, a ideia de um exclusivismo religioso. Vou indicar um livro que veio aqui na minha cabeça agora. O nome do livro, na verdade, é uma compilação de textos e palestras organizado pelo D.A. Carson. D.A. Carson, por falar nisso, ora que ele está se degenerando mentalmente, está doente, talvez seja Alzheimer. Tá, é uma grande perda, né? Ele organizou esse livro, o nome do livro é Verdade, Como Transmitir o Evangelho no Mundo Pós-Moderno. Esse é o livro. É um livro que a editora Nova Vida não levou muita fé, mas ele foi campeão de venda. E eu já li ele, acho que umas 2 ou 3 vezes. A verdade? O título do livro, grandão assim, é A Verdade. É comunicar embaixo, mas com letras menores, é comunicar o Evangelho no mundo pós-moderno. Outro livro que eu recomendo para vocês é do Tim Keller, outro que faleceu, né? Esse faleceu, que é A Fé na Era do Ceticismo. Pegando aqui as palavras do Jonas Madureira, você não pode passar dessa para melhor sem ler esse livro. Eu lembrei do Verdade, organizado pelo Carlos, por causa desse título aqui, Abertura para o Diálogo, o Exclusivismo, a ideia de um exclusivismo religioso. A primeira palestra ali é do Ravi Zacarias, que ele vai falar do exclusivismo cristão e como você lida com isso nas universidades. O livro A Verdade é que... Como organizador, são vários autores. O organizador é D.A. Carson, D.A. Carson. A ideia de um exclusivismo religioso foi descartada e tida como ofensiva, como hoje está, visto que a ética do liberalismo postulava a necessidade de diálogo e aceitação de outras religiões e visões do mundo. Eu pergunto para vocês, você acha que o cristianismo pode aderir ao ecumenismo? Me chamaram, na verdade chamaram um pastor amigo meu para dar uma palestra numa aula magna de seminário, e o tema que deram para eles foi cristianismo, ecumenismo e diálogo interreligioso. Deram o tema para ele, o que ele fez? Pegou o telefone, Frânio, deixa eu falar contigo. Você pode pegar essa aí? Eu falei, pego, vamos lá. Aí foi uma aula magna lá em Nova Iguaçu. Qual a ideia? Ecumenismo não cabe a nós, porque ecumenismo é a junção de todas as religiões como se todas fossem iguais e legítimas. Então não cabe para nós. Porque nesse ponto nós somos exclusivistas. Mas o diálogo interreligioso não só pode, como é necessário. Agora a questão é, se você, como um cristão, como um pastor, vai para um diálogo interreligioso sem ter uma compreensão firme da sua fé, você pode dançar. Você precisa disso. Você precisa ter uma cosmovisão bem definida na tua mente. Você vai lidar com racismo, por exemplo. Alguém lidando com racismo.
Você é contra ou a favor? Eu sou cristão e sou contra. Mas a questão é por que eu sou contra. Então, a minha atitude contra o racismo vem de uma cosmovisão cristã. Eu sou contra o racismo, eu vou provar para você em 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Sou contra o racismo porque criação, quando Deus criou, todas as raças pertencem a Ele. Sou contra o racismo porque queda, porque na queda não foram só brancos e pardos que caíram. Todas as raças estão afastadas de Deus. Eu vou ser contra o racismo usando a redenção, porque na cruz são todos os povos e todas as raças, e não só os brancos ou os orientais ou outros. Eu sou contra o racismo por causa da consumação. No final, em novos céus e nova terra, terão lá pessoas de todas as raças, de todas as tribos, por isso que eu sou contra. Eu estou tratando de uma coisa com cosmovisão cristã, cara. Aí, você fica briga ideológica. Não é briga ideológica, é questão de pensamento cristão. Pensando que aqui de vez em quando você aprende um negocinho, cara. Aqui, ó. Principais representantes da teologia liberal, isso aqui eu vou passar rápido para a gente fechar, tá? O primeiro dele é esse cara aqui, talvez ele seja o pai do liberalismo teológico, pelo menos da forma mais sistematizada dele. Antes dele, houve outros, né? Mas é esse aqui, ó, Friedrich Schleiermacher, alemão, ele era luterano, e ele defende o liberalismo teológico. Se reparem bem aqui, eu coloquei a data por causa disso. Ó, entre século XVIII final, e início do século XIX. Ele vai de 1768 a 1834. Então a gente está numa transição. Século XIX, nós somos do século XX. Acho que não tem ninguém aqui do século XXI, não tem? Nós somos do século XX. Então esses caras aqui já estão chegando no século XIX. Ó. Se Calvino, eu coloco, se Calvino foi idealizador da teologia reformada, Schleiermacher foi, sem dúvida, o grande expoente da teologia moderna ou da teologia liberal. É esse cara aqui. Sua teologia é uma espécie de reação ao contexto intelectual da cultura predominante da época. O Franklin Ferreira, que foi meu professor, ele escreve assim: isso está, se eu não me engano, na teologia sistemática dele. Eu digo assim, o impacto do iluminismo, o vazio teológico, ó, esse ponto é interessante, gente, na fala do Franklin, o vazio teológico. Tem um impacto do iluminismo na cultura e tem um vazio teológico na igreja. É isso que ele está falando, olha. O impacto do iluminismo, o vazio teológico e as inquietações de Schleiermacher, que é esse pensador aqui, foram as razões para a busca de uma abordagem interpretativa que partia do pressuposto não da soberania de Deus e nem da autoridade das Escrituras. Para ele, sua abordagem não estava descartando o cristianismo, mas salvando-o de um ambiente hostil do iluminismo. Olha que coisa! A ideia dele é boa. O que ele está dizendo? Existe o surgimento do impacto iluminista e eu olho dentro das minhas tradições cristãs, há um vazio teológico, isso leva uma inquietação dentro de mim e eu quero dar resposta a essa mudança. Eu crio, então, um método de teologia que é livre daquilo que sempre dominou. Daí a teologia liberal. Ele aqui, ó. Tá vendo ele aí? Esse é o cara. E aqui, outro alemão, né? Albert Ritschl. Olha, o livro Teologia do século XX trata desses caras todinhos aqui, tá? Na próxima vez eu trago outros livros só para ver vocês. Hoje depois vocês podem tirar foto desses aqui. Teólogo alemão também. Reparem como ele está se aproximando mais, ó. Século XIX. 1820. De que vocês estão rindo? Perguntar se queria que dava para emprestar. Já vai prestar o livro. Pergunta a Tânia. Melhor nem comentar. Ó, gente, o último que eu emprestei,
Já tem uma década mais ou menos. Eu tinha um livro que eu gostava tanto dele, o nome do livro é do Geisel, Norman Geisel, que é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu emprestei esse livro, nunca mais ouvi. Alguns livros eu tenho, vou colocar lá no... Nunca mais ouvi. Vamos lá, vamos ver aqui o pensamento de Ritschl. É alemão também, aqui como é que ele vive já século XIX todo, ó. 1889, está chegando já no século XX, que foi onde eu nasci. E vocês também, não sou só eu aqui o mais vivido, não. Seus pensamentos tiveram tanta repercussão que ele se tornou uma espécie de sinônimo de protestantismo liberal. Então você vê, começa com um e vai ganhando mais corpo com o outro. E assim também hoje é a pós-modernidade e as teologias surgidas da pós-modernidade. Influenciado por Schleiermacher, Ritschl desenvolveu uma abordagem teológica que reposicionasse o cristianismo diante das tendências materialistas e positivistas da modernidade. Então aqui ele está repensando a teologia. A teologia de Ritschl estava mais interessada no reino de Deus, lembra, o reino de Deus desprovido dessa ideia metafísica, sobrenatural. O reino de Deus formado e criado por pessoas libertas pelo uso da razão. Essa é a ideia deles, tá? Ele estava mais interessado no reino de Deus do que no próprio ser de Deus. Por que ele não estava tão interessado no ser de Deus? Porque esse Deus é totalmente transcendente. Ele ainda está na esteira do deísmo inglês, né? Que Deus criou, mas como um grande relojoeiro. Ele colocou esse relógio para funcionar e está aí. É a gente que tem que dar corda. Isso aí estava nele também. Ao longo dos escritos teológicos, aqui eu estou citando esses caras aqui, ó, Stanley Grenz e Roger Olson. Esses são os autores desse livro que eu estou sugerindo para vocês, a Teologia do Século XX. Na época eu tinha um livreiro, que eu ligava para ele, esqueci o nome dele, cara. Eu falava, cara, o que tem aí? Olha, chegou isso, vai separar tudo para mim aí. Aí eu separava, ele deixava, o Marcelo ia pegar, Marcelo tinha a empresa ali na Presidente Vargas, e ele ia pegar lá na loja dele, ele trazia para mim aquele bolo de livro. Esses autores dizem assim, ao longo dos escritos teológicos de Ritschl, o reino de Deus parece ter dois enfoques, um religioso e outro ético. O enfoque religioso é a justificação, o momento da salvação em que Deus declara que o pecador foi perdoado. O enfoque ético encontra-se na asserção de que Deus chama os homens e mulheres reconciliados a cumprir o ideal do amor para com o seu próximo. A ideia é nós construirmos um mundo melhor. É a ideia que está hoje. O problema está na praticidade disso. Porque o Carlson, por exemplo, e a Nancy Pearson, eles defendem nesse livro com muita maestria que, uma vez que somos cristãos autênticos, nós precisamos desenvolver esse cristianismo de maneira que as culturas à nossa volta se rendam ao reino de Deus. Eles falam disso. Vamos prosseguir. Ele aí, ó. Olha o cara aí. Olha o cara aí. E Adolf von Harnack. Ó, reparem, o que tem em comum esses três aí? Tudo alemão. Vê a Alemanha, berço da teologia, né? Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, você vê lá a Ásia Menor. A Ásia Menor se tornou um centro cristão poderoso, né? Quando você lê o livro de Atos, o Novo Testamento, você vai ver os grandes centros missionários da igreja. Jerusalém, Antioquia, a Ásia e depois Roma, né? O que me causa um impacto? Quando eu olho ali para a Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje, aquele ali era berço do cristianismo, agora é berço do islamismo. Isso começa a ocorrer no século VII, com o avanço dos exércitos de Maomé, que vai tomar aquelas terras lá para o islamismo, e a igreja vai responder isso com as cruzadas, expedições que queriam retomar aquelas terras a custo de sangue. Muito sangue derramado na história da igreja, gente. A igreja, muitos mártires derramaram sangue pela fé, mas muitos também, em nome dessa fé, derramaram sangue dos outros. E a história da igreja comprova isso. Quem sabe um dia a gente estuda sobre a história da igreja aqui, né? Vai ser bom. Aí ele, olha o cara aí.
Não, o cara aí, ó o óculos dele, né? Os óculos dele. Olha o bigodinho. Aqui, quero que vocês, olha onde ele, ó, o período que ele vive. Já entrou no século XIX, ó. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha o formato dele. Agora vem pra cá. Olha esse aqui. Olha aí, não julga não. Olha esse aqui. O tipo de se vestir era compatível à sua época. Você vai ver Jonathan Edwards, aquelas peruquinhas, tudo. É da época. Aquilo ali era a vestimenta da época. Para terminar, os principais pontos da teologia liberal clássica podem ser descritos da seguinte forma. Primeiro, desejo de construir a fé cristã à luz do conhecimento moderno, é o que eles queriam na teologia liberal. A ênfase na liberdade do pensador cristão, que pode criticar e reconstruir crenças tradicionais. Pode fazer isso, por causa da razão dele, que está autônoma. Concentração das dimensões práticas e éticas do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Concentração das dimensões práticas e éticas quer dizer o desligamento das dimensões metafísicas sobrenaturais. Fora disso. Por isso você vai ver que o método histórico crítico, que a gente vai começar a estudar, eles negam a questão do milagre. Então, quando a gente começar a estudar ali, crítica da forma, crítica da redação... Gente, vou fazer um pedido para você, falta no janeiro não. A gente vai estudar sobre crítica da forma, crítica da redação, a crítica textual em si, coisas que não fazem mais muito parte do nosso cotidiano. É importante demais. É aula 4, vou ter que mudar o cronograma lá. Vou ter que mudar aquilo lá. Concentração das dimensões práticas e éticas do cristianismo. E por último, com o dogma da tradição cristã enfraquecido, isso é bom sublinhar, enfraquece o dogma da tradição cristã, o liberalismo clássico defendia o fundamento da teologia em outra fonte que não fosse a Escritura. Então a teologia liberal não deriva da Escritura. Assim como as teologias pós-modernas, elas não derivam da Escritura. Elas derivam das transformações ideológicas à sua volta. Gente, olha, falta 4 minutos para a gente acabar a aula. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Valeu a pena sair de casa? Sim. Então, na 4 vai ficar por mês que vem, é isso? É isso que eu estava falando. Traz essa apostila e vai ter uma outra, tá? É melhor ano que vem, melhor ano que vem. Para fazer isso. Vamos deixar para o ano que vem. Deixar para o ano que vem. Esses caras eles escrevem na tela a profecia da Bíblia. Não entendi. Esses caras eles estão escrevendo na tela a profecia da Bíblia. Não tem nada de Bíblia plenamente divina. A Bíblia não é a palavra de Deus para ele. Você vai ler quando a gente estudar um alemão chamado Sammler, que ele vai dizer que uma das pobrezas da igreja é ter colocado escritura e palavras de Deus como a mesma coisa. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Inerrância, inspiração plena, nada disso. Aliás, o liberalismo teológico, ele interpreta a Bíblia como qualquer outro livro. A Bíblia é um livro. Dentro desse livro está a palavra de Deus. Você vai usar as técnicas científicas para identificar essa palavra de Deus. É isso. É isso que a gente vai estudar na aula que vem. Até agora eu estou trabalhando com vocês questões bem teóricas, para vocês se familiarizarem com isso, para depois a gente entrar em questões de como a gente lida com o texto bíblico dentro de um pensamento ortodoxo. E os textos, para fazer o mesmo esquema, os textos que o senhor deu? Os textos que eu dei são 2. Ponto 1, vocês são obrigados a ler. É facultativo, vocês fazem ou não um comentário daquilo que chamou a atenção para vocês. Isso aí é de cada um. Eu creio que seria bom vocês fazerem isso. Ler, primeira vez, depois ler, sublinhando, destacando, e depois ler de novo, fazendo o teu comentário sobre aquilo. O que aquilo te chamou a atenção, o que te despertou, o que lendo aquilo você lembrou da aula, esses pontos assim, porque você vai crescer. 2.
Para você brincar. A gente tem 30 dias aí entre essa aula e a outra. 15 dias para um texto, 15 dias para o outro. Já sabe como você vai passar a noite de Natal. Valeu, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta?